Rodrigo Pacheco, uma das autoridades que seriam presas na alegada tentativa de golpe de Estado, foi cobrado publicamente por parlamentares da oposição. Segundo eles, é preciso defender as prerrogativas do Congresso Nacional. De acordo com Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, é importante que Pacheco entenda que o papel dele é ser presidente do Congresso e, como presidente, defender a Constituição, os parlamentares e a separação entre os poderes. A declaração é vista também como uma reação à fala de Pacheco, que após a operação da Polícia Federal declarou que uma minoria irresponsável queria impor um estado de exceção e prender autoridades democraticamente constituídas. José Maria Trindade. A reação dele foi em nome pessoal, né? Porque ele é citado como um dos que seriam presos caso o golpe que foi estruturado ali tivesse sido colocado em prática. Seria a prisão do presidente do Senado Federal. Como eu disse, em caso de golpe, qualquer golpe, a primeira vítima é a política, né? O Congresso Nacional fica cesseado, alguns são cassados, algumas lideranças, e alguns são presos. E depois o Supremo, que é a Justiça, que dá a sustentação. Ele deu uma resposta pessoal, mas essa resposta dele é incoerente porque ele não deu a mesma resposta quando várias vezes o Congresso Nacional foi alvo de operações consideradas ali, pelo menos duvidosas, por líderes importantes. Olha, Kobayashi, esse é um ano eleitoral no Congresso. É quando deputados e senadores se transformam em massa de manobra, né? São os eleitores. E ali as negociações são feitas. As negociações, nem sempre há também, são feitas em dinheiro. Existe ali a expectativa de poder e a distribuição de poder e de interesses. No Senado Federal, já existe uma negociação que leva Davi Alcolumbre à presidência do Senado. E qual é essa negociação? Para que ele, diferente do Rodrigo Pacheco, faça uma defesa veemente, firme, das prerrogativas do Congresso Nacional e que, pelo menos, segure o Supremo Tribunal Federal contra deputados. Ele assumiu esse compromisso com os partidos de oposição. Então, um momento raro, Davi Alcolumbre tem o apoio dos partidos de oposição e do governo, porque ele lida bem também com o governo, para chegar à presidência do Senado. Isso está mais ou menos estabelecido. Na Câmara, não. Não há ainda esse debate, mas terá que ser feito. Para a disputa, já será em fevereiro, para a presidência da Câmara, é o principal ponto. E aí, senhor presidente ou candidato, o senhor vai defender as prerrogativas do Congresso Nacional? Esse é o principal ponto. Parece só da oposição, né? Mas não é. Todos estão interessados ali, inclusive alguns partidos de centro e de esquerda, em definir de uma vez por todas o papel de cada um dos poderes, e eu acho isso muito interessante, muito importante. Depois de uma sacudida dessa, é preciso se votar uma Constituição até redundando. É preciso, às vezes, em lei, redundar, né? E mesmo assim, às vezes, não adianta. Porque, por exemplo, o artigo lá da imunidade parcial dos deputados e senadores, né? Que é a imunidade de palavras e votos, e imunidade em todos os sentidos, ela não está sendo obedecida, então tem que redundar. Aprovar outra emenda à Constituição e reafirmar, né? Então, esse assunto será fundamental e o grande debate aí na sucessão dos atuais presidentes. O Alan Gani, o Rodrigo Pacheco deveria agir diferente? Olha, ele tem uma reação natural como ser humano, ele levou ali para o lado pessoal, mas ele exerce uma função pública. Então, como advogado, como jurista excelente que ele é, por sinal, ele deve entender que ali não houve, né, um crime em si, por enquanto, né, de acordo com o que a gente tem, o que veio a público, certo? O outro ponto é que ele tem sim agora e não tem que se envolver nesse tipo de questão. Isso é uma questão da polícia, isso é uma questão da justiça, não cabe a ele, e ele tem uma função muito importante, sim, que é presidir o Senado Federal, num momento bastante delicado institucionalmente para nós. Inclusive, ele é um dos fiadores
de uma PEC que limita o poder do Supremo Tribunal Federal à medida que se restringe aquela votação, a decisão monocrática, né, dos ministros do Supremo. Então eu acho que ele tem que se concentrar muito mais nessas drogas também, viu, Alan? Oi? A emenda que considera porte e posse de qualquer quantidade de drogas, exatamente, crime, é dele, chamou os líderes e todos assinaram, né? Perfeito, que é também é dele. Exatamente, que também é uma outra questão aí bastante importante para o país, que esbarra não, está extremamente ligada a toda essa crise de segurança pública que a gente vive, à medida que o narcotráfico tem muito dinheiro, porque também tem muita gente que consome droga, né? No final das contas está lá financiando o narcotráfico. Então ele está também envolvido nesse debate do ativismo do Supremo Tribunal Federal, marco temporal, etc. Então acho que ele tem que se concentrar muito mais nessas questões do que essa investigação aí que está vindo à tona, enfim. Roberto Mota, a oposição está reagindo, era de se esperar? Era de se desejar, eu não sei se eu esperava. Como eu disse ontem, eu fiz um comentário aqui, né? O Congresso tem que decidir o que quer ser quando crescer, e o tempo está acabando. O Rogério Marinho, o senador Rogério Marinho, se referindo ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que ele precisa entender seu papel. Disse o senador Rogério Marinho. Acho que é importante que o Pacheco entenda que o papel dele é ser presidente do Congresso e defender as prerrogativas dos parlamentares, a Constituição, a ordem, o devido processo legal, a harmonia entre os poderes e a separação entre os poderes. Eu acho que o senador Rogério Marinho está corretíssimo. O Brasil está numa situação muito delicada. É um momento em que a segurança jurídica parece que não existe mais. Estão acontecendo inovações demais na interpretação e na aplicação das leis. Só para dar um exemplo, eu conversei com vários promotores e procuradores de justiça, nenhum deles tinha ouvido falar desse tal crime aí de ter pepita em casa. Tá? E vários deles me disseram, olha, o crime pode ser inafiançável. Isso significa que não se pode pagar fiança, só isso. Continua cabendo a liberdade sem fiança. Tá? Será que Valdemar da Costa Neto iria fugir? Será que é um bandido de alta periculosidade, conhecido por assaltar, por cometer violência contra as pessoas? Todos dizem, todos os operadores do direito com os quais eu falava, dizem, olha, num caso como esse, num tipo de processo como esse, o normal seria que ele respondesse em liberdade. Então, mantê-lo preso preventivamente é uma inovação jurídica enorme. Ô Mota, eu fiz um passeio lá para Recife de Fora, lá na região de Trancoso, e uma das pessoas achou uma pedra, que seria uma pedra ali, e falou, que bonitinho, eu vou levar para enfeitar o meu aquário. Aí o guia falou, não toca nisso aí não, isso é um Recife, isso é vivo e crime inafiançável, você ter isso aí, vender isso aí. E Recife na praia aparece toda hora, né? E é uma estrutura de algas, né? Vivas. Então, para você ter uma ideia que realmente existem regulamentações que fogem da nossa percepção. É isso. Parece que a gente mora num país onde é menos grave você dar um tiro em alguém do que você levar um pedaço de coral para casa. Essa é a realidade. A fiança ela é importante só no primeiro momento, né? A fiança te livra da prisão em flagrante, ou seja, você deixa de dormir na prisão, não te livra de uma prisão preventiva. E aí depois da audiência de custódia há uma conversão, aquilo que era prisão em flagrante passa a ser prisão preventiva ou há uma liberação. Nesse caso não houve. Pois não, Zé? Só para ilustrar o que eu estava falando antes. As prerrogativas parlamentares, a imunidade parlamentar, ela era ampla, né? O deputado e senador tinha a imunidade total, a não ser flagrante delito.
para processar um deputado e um senador era preciso autorização da Câmara ou Senado, né, de acordo se era senador ou deputado. E aí um deputado cerrou o adversário político vivo, Hildebrando Pascoal, cerrou. Aí os deputados não deram autorização, caçaram e ele foi responder na justiça comum, pegou lá 100 e poucos anos, porque tinha outros crimes. E outro, Talvânia Albuquerque, matou a Ceci, uma grande parlamentar, para ficar no lugar dela, era o primeiro suplente. A Câmara não deu autorização para processar, caçou. Então, esse era o jeito do Congresso. Mas aí acharam por bem, olha, os deputados estão exagerando, vamos caçar a imunidade. E ficou a imunidade por palavras e votos. Teve 7 emendas nesse artigo, mas eu vou ler aqui o artigo 53 da Constituição, que trata da imunidade parcial. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Então, assim, eu assisti um dos debates para incluir essa palavra quaisquer. Cidinha Campos, do Rio de Janeiro, estava sendo processada mesmo assim. Aí eles fizeram um grande debate e falaram, vamos colocar isso quaisquer. Eu falei assim, não, mas já está aqui na Constituição. Os deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões e votos. Ela falou, não, mas a justiça não está aceitando. Aí colocaram essa palavra, quaisquer de suas opiniões, e mesmo com esse quaisquer, o Daniel Silveira foi preso.